no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Tribunal Regional Eleitoral aprovou nesta terça-feira pedido a ser encaminhado ao TSE para o envio de tropas federais para o segundo turno da eleição presidencial nas cidades de Fortaleza, Quixadá, Tauá, Sobral, Juazeiro do Norte, Caucaia, Pacajus, Aquirás, Horizonte e Maracanaú. O reforço solicitado no primeiro turno manterá a relação de zonas eleitorais e locais de atuação das forças de segurança. A medida recebeu apoio da presidência do TRE e da Procuradoria Regional Eleitoral. De acordo com o TRE, o requerimento com solicitação das tropas federais foi apresentado após consulta da Diretoria-Geral do Tribunal à Comissão Permanente de Segurança, que se manifestou pela necessidade de manter as mesmas demandas do primeiro turno. Concordaram com a solicitação a presidência do TRE e a Procuradoria Regional Eleitoral. Os próximos passos da requisição de forças federais de segurança, conforme informação do TRE, são a manifestação do governo do estado do Ceará e o envio desse pedido ao Tribunal Superior Eleitoral. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olha só, essa decisão aí do TSE, do TRE aqui no caso do Ceará, de pedir mais uma vez o reforço de tropas federais para o estado do Ceará se faz necessário pelo seguinte: nós somos o 8º maior colégio eleitoral do país. Sabe quantos milhões de cearenses foram às urnas nas eleições no primeiro turno? Quase 6 milhões de cearenses. Para ser mais exato, 5 milhões e 600 mil cearenses foram às urnas. E aí, lógico, tem cidades em que o clima é mais acirrado, há situações em que de fato precisa de um olhar mais atento, não apenas só da justiça eleitoral, para que tudo corra de forma tranquila, mas principalmente de segurança mesmo, para garantir que o eleitor não seja pressionado, para garantir que o eleitor tenha a tranquilidade de chegar ao seu local de votação e cumprir com o seu dever de cidadania, que é depositar o seu voto. Sem contar o seguinte, segundo turno, gente, é uma outra eleição. É um outro pleito. Os cuidados que foram adotados no primeiro turno deram certo. Foi uma eleição tranquila. Pode-se colocar claramente isso. O próprio TRE aqui do Ceará, ao fazer o balanço do primeiro turno das eleições, considerou que o pleito foi absolutamente tranquilo, com algumas ocorrências pontuais, mas nada que tirasse esse equilíbrio. E aí, portanto, faz mais do que justa este pedido agora solicitado para o segundo turno das eleições, repetindo essas mesmas 10 cidades que já foram colocadas para o primeiro turno, que inclusive chegaram a registrar algumas ocorrências que até hoje ainda estão sendo apuradas. A gente não precisa ir longe, é só olhar o caso aqui do município de Horizonte, onde um vereador chegou a ser assassinado, o assassino foi preso, mas até hoje continuam as investigações para saber de fato quem é o mandante, as motivações que levaram a esse crime. Então, para manter esse clima de tranquilidade no pleito, com certeza nós teremos a aprovação do envio dessas tropas federais aqui para o nosso estado, Marcos. E trazer a tranquilidade para a população, para os eleitores, é muito importante, né, Beto? Ainda mais agora no segundo turno, né? É claro, olha, é aquela história. O segundo turno promete, inclusive, ter um acirramento ainda maior. Sabe por quê? Porque agora ela está literalmente uma disputa polarizada. Nós não temos mais aquela dispersão que havia do interesse do eleitor em si, quando ele estava ali olhando o acontecimento ou os acontecimentos em torno de deputado das eleições para deputado estadual, para deputado federal, a escolha para governo do estado. Aqui, especificamente no estado do Ceará, hoje, a única preocupação, o único olhar, vamos dizer assim, do eleitor é sobre essa disputa presidencial. Se já era polarizada, você imagina como é que fica o clima agora. E a tendência é que esse sentimento de polarização, de acirramento das opiniões, ele vá se afunilando à medida em que nós vamos chegando próximo ao dia 30 de setembro. Então,
promete ser de fato uma eleição, eu diria até... 30 de outubro, né? 30 de outubro. Aí a gente poderia dizer, Marcos, o seguinte, que é uma coisa que promete ser um acirramento até mais intenso do que foi no primeiro turno por conta dessa polarização, desse afunilamento em torno dos dois candidatos que disputam a cadeira de presidente da República. E olha, nós não estamos falando de candidatos qualquer, nós estamos falando um ex-presidente da República com uma popularidade elevadíssima, principalmente aqui no estado do Ceará, o outro, um presidente que está tentando a reeleição e que está aí no cargo. Então, daí você imagina como no estado do Ceará essa polarização promete ainda mais elevar os ânimos e a temperatura política. E a sessão dessa terça-feira do Tribunal Regional Eleitoral foi marcada também pela proclamação do resultado definitivo das apurações das eleições gerais, federal e estadual no estado do Ceará do primeiro turno. Os eleitos e as eleitas foram apresentados à corte pelo vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que também preside a comissão apuradora. Durante a sessão, o desembargador Raimundo Nonato destacou que, decorrido o prazo de impugnação, não foram apresentadas reclamações relativas aos relatórios dos resultados da totalização. Os relatórios haviam sido homologados pela Corte do TRE em sessão plenária da última terça-feira, dia 4. O presidente do TRE, desembargador Inácio Cortes, proclamou os resultados e estabeleceu a data de 16 de dezembro para a realização de evento de diplomação dos eleitos e eleitas. A eleição ao governo do estado foi encerrada no primeiro turno com a vitória do candidato Eumano de Freitas, sendo que no dia 2 de outubro foi eleito como senador o ex-governador Camilo Santana, além de 19 deputados federais, 3 deputadas federais, 37 deputados estaduais e 9 deputadas estaduais, jornalista Beto Almeida. Exatamente, Marcos. Somando aí, nós temos uma bancada de 46 deputados estaduais nessa composição da Assembleia Legislativa, que foram eleitos e alguns reeleitos agora na eleição do primeiro turno, e da bancada federal, 22 deputados, 22 parlamentares que compõe a representação, e 1/3 do Senado que foi renovado, no caso uma vaga que foi a do candidato ao Senado, o ex-governador Camilo Santana. E essa diplomação, é bom que se diga o seguinte, é um momento assim, vamos dizer, festivo, porque na realidade é aquele momento solene da diplomação, mas que cada um faz questão de ir acompanhado de seus convidados, de familiares, para mostrar uma etapa, vamos dizer assim, de superação, porque de fato é uma superação, é uma briga de foice, como se diz, numa disputa que foi bastante acirrada e que tirou muita gente que já estava com muito tempo de mandato aí das casas legislativas, que causou surpresa. A gente não pode dizer que não foi uma surpresa essa eleição, por exemplo, do governo, candidato ao governo, Eumano, já venceu todo o trabalho no primeiro turno, quando se aguardava aí, tinha-se a expectativa de um segundo turno. Então, 16 de dezembro, por quê? A gente diz, mas a eleição não vai ser no dia 30 próximo agora, de outubro, que dezembro já está tudo pronto. Lembre-se, aqui para nós é apenas para presidente da República. Nós, tudo que tínhamos para resolver neste pleito, do governador, do senador, de deputados federais, deputados estaduais, tudo isso já foi resolvido. Por isso que o TRE, sem ter nenhuma impugnação, sem ter nenhum questionamento, já declarou oficial o resultado dessas eleições e marcou então para o dia 16 de dezembro essa data da diplomação, que costuma ocorrer, a não ser que haja alguma alteração, mas costuma ocorrer no centro de eventos aqui do estado do Ceará. E daqui a pouco, no Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida. Vamos conversar, Marcos, sobre marcha dos prefeitos a Brasília. Olha, tem muita preocupação deles com relação à questão do FPM e também capacidade de pagamento desses salários aí dos profissionais de enfermagem. Em meio à disputa pela presidência da República, os prefeitos se mobilizam e desembarcam na próxima semana em Brasília para cobrar mais dinheiro do FPM e bancar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Jornalista Beto Almeida, agora a reportagem com Carlos Alberto. A pauta municipalista mobiliza os prefeitos de todo o Brasil a poucos dias do segundo turno da eleição presidencial. O temor do aumento de despesas com a implantação do piso salarial dos profissionais da enfermagem e possíveis mudanças no coeficiente dos cálculos para a divisão do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, levam gestores de centenas de cidades para reuniões na próxima semana em Brasília.
Os dirigentes da Confederação Nacional de Municípios, CNM, estarão no dia 17 no Tribunal de Contas da União, TCU, para debater a situação de todos os municípios que podem ter o coeficiente reduzido em razão de mudanças na faixa populacional do censo demográfico. A segunda pauta da mobilização municipalista, marcada para 18 de outubro, será marcada pelas cobranças da CNM para o Congresso Nacional aprovar o repasse adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, de março. A transferência é considerada fundamental pelo movimento municipalista para o custeio do piso da enfermagem. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas não foi definida a receita permanente para o custeio dos salários desses profissionais. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Olha, não é uma pauta, vamos dizer assim, fácil. Primeiro pelo seguinte, vamos lá. A preocupação dos prefeitos, eu quero começar por essa questão da solicitação que eles têm com a questão do como vai ficar o fundo de participação dos municípios, Marcos e ouvintes, após a conclusão desse trabalho que é feito anualmente pelo IBGE e também pelo TCU. Por que isso? O IBGE, todo mundo sabe, está fazendo um censo. Esse censo, logicamente, ele faz a recontagem da população. E aí, a possibilidade é que muitos municípios possam ter uma redução no seu quantitativo populacional, na sua densidade populacional. Em isso acontecendo, esse é um dos critérios utilizados pelo IBGE. O IBGE utiliza esses dados, encaminha para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e é exatamente com base nesses dados oficiais que o TCU define, então, aquelas faixas do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, o município que está hoje numa determinada faixa, ele pode cair, porque a população dele reduziu. Caindo, isso significa dizer que a verba que é repassada do FPM para esses municípios, ela também vai ter uma significativa redução. E os prefeitos já manifestam essa preocupação. Por isso que na ida a Brasília tem esse encontro com os técnicos do Tribunal de Contas da União, com os ministros do TCU, para discutir alternativas para esta situação que preocupa muito aos prefeitos. Um segundo ponto que continua na agenda, porque ainda não tem uma solução definitiva, é exatamente essa questão do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Olha, a gente só recapitulando, em setembro, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele barrou aquele projeto que foi aprovado, que concedia o novo piso salarial para essa categoria dos profissionais de enfermagem, alegando o seguinte, uma justificativa, de que não havia a previsão orçamentária, ou seja, uma dotação de orçamento próprio para custear essa despesa. Então, deu um prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional encontre essas fontes de receita. Enquanto isso, os prefeitos estão aí preocupados porque é uma responsabilidade que, de fato, recai sobre o colo deles. É justo? É mais do que justo. A gente já conversou sobre isso e a gente vê a importância que os profissionais de enfermagem têm, essa luta deles que já supera aí 2 décadas em busca do reconhecimento profissional que vem principalmente pela questão do piso salarial da categoria, mas também, vamos combinar, não dá para a gente simplesmente aprovar e passar a responsabilidade sem que haja contrapartida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que até o final do ano vota um projeto que define esses repasses bem direitinho para os municípios. Enquanto isso, algumas coisas já estão sendo adotadas. Uma delas, por exemplo, é essa questão, por exemplo, do PL, do projeto de lei que foi aprovado na Câmara e que agora vai para o Senado, que estabelece, por exemplo, a possibilidade das Santas Casas receberem dinheiro dos fundos de saúde. Quando eu falo fundos de saúde, são os dinheiros que estão lá nos fundos de saúde da União, nos fundos de saúde do Estado e também dos municípios, os fundos de saúde, para compensar, para fazer o pagamento dos profissionais da Santa Casa de Misericórdia. E aí, isso só vai resolver? Não. Eles também, os prefeitos, estão querendo essa cota extra do FPM de 1,5 ponto percentual do FPM de março. Porque aí isso já foi aprovado em lei, é bom que se diga. Só não entrou em vigor. Então eles querem que, na realidade, isso seja regulamentado para que eles possam utilizar esse dinheiro e pagar os profissionais da área de enfermagem. Também é outro questionamento que a gente faz, é o seguinte: em relação a
tudo isso que a gente coloca o seguinte: primeiro, garantir a questão do custeio para as entidades filantrópicas, para as santas casas de misericórdia, que enfrentam, sim, problemas sérios. Depois também para os hospitais públicos, que quem paga essa conta, no fundo, lá no fim da linha, é de fato os municípios. Então, os senadores, os deputados, têm uma responsabilidade imensa em encerrar essa atual legislatura, encontrando alternativas para esta pauta municipalista, que não é só dos municípios, é uma pauta de todo mundo, de todos os cidadãos que hoje se utilizam do SUS, do Sistema Único de Saúde do país, Marcos. Uma pauta muito importante para toda a sociedade e a gente vai vendo aí ao passar dos dias que vários setores se mobilizando para tentar resolver o mais rápido possível, né, Beto? Exatamente, olha, e a gente observa claramente o seguinte, é só pegar o que a gente tem visto aqui da Santa Casa de Fortaleza, por exemplo, que vive de pires na mão com essas dificuldades. Agora, recentemente, a intervenção que foi feita na Santa Casa, se bem que lá tem um outro aspecto muito conturbado, que é uma questão também muito de político, mas seja como for, é real. As santas casas, as entidades filantrópicas de saúde enfrentam problemas com o custeio e isso tem que vir a uma solução do poder público, porque saúde é essencial para a cidadania, saúde é essencial para as pessoas e é um dos aspectos, saúde, educação, segurança, em que o Estado não pode se ausentar. E uma boa notícia para os beneficiários do INSS que foram às urnas no primeiro turno da eleição ou estarão presentes no dia 30 de outubro na eleição presidencial. A comprovação do voto serve como prova de vida para os beneficiários da Previdência Social. A informação chega agora com Sátiro Salles. A participação dos brasileiros nas eleições de 2022 tem uma contribuição importante para quem recebe benefícios da Previdência Social. Uma nota do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, destaca que a comprovação do voto, previsto no artigo 14 da Constituição Federal, assegura a situação regular com a Justiça Eleitoral, garantindo a eleitoras e eleitores o acesso a diversos serviços públicos, como a emissão de passaporte, além de, por exemplo, a participação em concursos. Outra conquista, com a regularidade junto à Justiça Eleitoral, é a votação nas eleições também, que servirá como prova de vida para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O TRE destaca ainda que uma portaria do INSS, com as mudanças nas regras para a prova de vida de aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social, garante que a prova de vida para os eleitores que votarem se torna um procedimento automático, por meio do cruzamento de informações de base de dados públicas, federais, estaduais e municipais. E para os beneficiários da Previdência Social, mais uma informação importante. Além da votação na eleição, servem como prova de vida o comprovante de vacinação, o cadastro em órgãos de trânsito, a emissão ou renovação de passaporte, além de carteira de trabalho, de identidade de motorista e o alistamento militar, e outros documentos que exigem presença física, o recibo de pagamento de benefício por recolhimento biométrico, a declaração de imposto de renda e os registros de atendimentos presenciais ou perícias médicas em agências da Previdência Social. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Aí, viu, Marcos? Mais uma medida que eu acho simples, eficiente e que evita muitos transtornos para quem hoje é pensionista, é aposentado do INSS, que muitos deles, inclusive, nem têm a obrigatoriedade de votar, mas agora tem um estímulo. Porque se você tiver esse comprovantezinho da votação, que é fornecido lá pelo mesário depois que você vota, ele vai servir como prova de vida para o INSS. Olha só, é bom que se diga o seguinte, aquele comprovantezinho que o mesário lhe entrega não tem segunda via não, viu, pessoal? Por isso que muita gente não dá a devida atenção para aquele documentozinho, para aquele comprovante, mas é bom guardar ele em local seguro, que você saiba exatamente onde está para quando precisar, porque perdeu, você vai ter problemas para mostrar, por exemplo, que está aqui, enfim, perde esse comprovante. Então o cuidado que deve ter é esse. Mas no mais, eu acho que esse é mais um dos pontos positivos para desburocratizar
para facilitar e para descomplicar a vida de quem é hoje aposentado e pensionista do INSS. Simples, votou, é um comprovante de que você está vivo, você recebeu lá o comprovante, então isso é simples. Agora, detalhe também importante, não se preocupe com isso esse ano, tá? Porque só vai começar a voltar aquela obrigatoriedade, a exigência da comprovação de vida de que você está vivo a partir de 2023. Esse ano, isso ainda não está sendo cobrado por conta daqueles problemas que foram encontrados durante a Covid, por conta dos problemas lá do próprio INSS. O fato é, isso vale a partir de 2023, quando aí sim essas cobranças virão e aí cada um vai ter que, de fato, mostrar que está apto para continuar recebendo os seus proventos da Previdência Social. E lógico, além disso, tem muitos outros, como já foi citado aí na matéria, formas de comprovação de vida. Não é apenas essa questão do INSS, tem muitos outros aspectos que você pode ter. Por exemplo, a própria carteira de motorista, se ela está aí atualizada, está em dia, se você tem documentos lá do Detran, isso mostra que você de fato está aí vivinho da Silva, como se diz, e pronto para continuar recebendo os seus proventos. Então, mas o interessante é que existem formas muito eficientes, simples, como essa da votação, que facilitem muito a vida do aposentado e pensionista. Trazendo facilidade, né? Beneficiando de uma certa maneira os beneficiários, né, Beto Almeida? Exato. E olha, outra coisa, o INSS, Marcos, ele só vai para essa questão da cobrança mesmo da vida, né, que você está vivo, aliás, comprovante de vida, quando ele primeiro faz o cruzamento de dados, quando esse cruzamento de dados traz algum conflito de informação, aí sim é que o beneficiário do INSS ele é notificado e ele então vai ter que entrar em ação para provar que está vivo. É isso. Já na reta final do bate-papo político, olha, deu o que falar e pegou mal. 3 deputados estaduais e um deputado federal do PDT condicionam apoio a Lula à conversa prévia com Eumano de Freitas. De volta com a informação aqui no bate-papo político, Sátiro Salles. Entusiasmados com mais 4 anos de mandato e certos de que o poder os garante independência política, os deputados estaduais Sérgio Aguiar, Marcos Sobreira e Guilherme Landim e o deputado federal Mauro Filho condicionaram o apoio à candidatura de Lula no segundo turno em uma conversa prévia com o governador eleito Eumano de Freitas do PT. A posição de Sérgio, Marcos, Guilherme e Mauro Filho foi exposta durante a reunião nesta segunda-feira, comandada pelo senador Cid Gomes, com deputados estaduais e federais do PDT. Cid os convidou ao encontro para uma avaliação sobre a campanha de 2022 e também para pedir engajamento à campanha de Lula no Ceará, ao lado de Camilo Santana, Eumano de Freitas, Isolda Sela e mais de 100 prefeitos. Cid, durante uma reunião no comitê da coligação Ceará Cada Vez Mais Forte, o pedetista saiu em defesa da candidatura de Lula. Antes da reunião, Cid quis, porém, pedir o empenho dos deputados estaduais e federais do PDT à campanha de Lula e não escondeu a surpresa ao ouvir a imposição feita pelos deputados estaduais reeleitos Sérgio Aguiar, Guilherme Landim e Marcos Sobreira e pelo deputado federal Mauro Filho, que cobraram que, antes da declaração de voto ao petista, queriam conversar com o governador eleito Eumano de Freitas. Essa é mais uma das revelações sobre os bastidores da reunião do PDT. Com informações do Ceará agora, Sátiro Salles. Olha, essa questão aí de dificuldades nesse momento encontrada em reunificar toda a bancada de deputados estaduais e federais do PDT nesse pós-primeiro turno, que de certo modo foi traumático, que causou divisões, porque houve uma parte do partido que embarcou de cabeça na chamada eleição, né, do Roberto Cláudio, do ex-prefeito Roberto Cláudio. Uma outra aderiu sim ao chamado, né, do Camilo Santana no Senado, enfim, trabalhou dentro das suas bases eleitorais pela candidatura de Eumano Freitas. É óbvio que o retorno do senador Cid Gomes à cena eleitoral,
ele iria encontrar, de certo modo, essas arestas ainda. Essas arestas estão sendo aparadas. Foi a primeira reunião, digamos assim, mais aberta. Ele pediu o empenho da bancada para que eles entrassem em campo, como se diz, e fossem fazer o corpo a corpo para garantir uma ampliação na vitória aqui do presidente Lula aqui no estado do Ceará. Que a gente sabe que o presidente, o candidato do PT, tem sim ampla maioria na preferência do eleitorado. A questão é a perspectiva ou o objetivo de ampliar isso. E há sim essa resistência, vamos dizer assim, desses parlamentares. A gente está falando aqui do Mauro Filho, do Guilherme Landim, a gente está falando, por exemplo, do Sérgio Aguiar, do próprio Leônidas Cristino, mas teve também o Cláudio Pinho, que nem sequer compareceu na reunião, na primeira reunião, de segunda-feira. Nós estamos falando também do presidente da Câmara Municipal, que foi eleito para deputado estadual, o Antônio Henrique, que também não compareceu. O próprio presidente do PDT estadual, o deputado federal André Figueiredo, que não compareceu. Sobrou sim mágoa? Claro que sobrou, isso é inegável. Mas agora, a gente tem que destacar aqui a capacidade que o próprio senador Cid Gomes tem de saber conduzir esse processo. E esse processo, ele exige paciência, um pouco de tempo, e a perspectiva é de que ainda, logicamente, antes do fim desse primeiro turno, essa bancada esteja toda reunida em torno da proposta de apoiar a candidatura do petista Lula aqui no estado do Ceará, que vai além. Isso não é apenas especificamente para se trabalhar com essa questão do apoio da bancada, mas principalmente porque isso terá reflexo na própria composição da Assembleia Legislativa no ano que vem e na forma como esses parlamentares e essa bancada do PDT vai se relacionar com o novo governador eleito, Eumano de Freitas. É isso, Marcos. A gente vai estar de volta aqui amanhã. O nosso tempo aqui, eu sei que já acabou, a Camila já está sinalizando, mas eu e o Luzenor estaremos de volta aqui amanhã. Um ótimo feriado para todos vocês. Abraço, até amanhã, jornalista Beto Almeida. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.